perguntando o seguinte: mas que trabalhoso, que enjoado. E vou até usar uma expressão, tá? Mas que saco, porque é uma trabalheira, não é? Vou falar da minha vida. Quantos aspectos da minha vida eu quero mudar e que saco, por que eu não consigo? Você já olhou dessa forma? É importante você buscar uma força de mudança aí dentro de você. E a força de mudança, ela passa por esses questionamentos. Questionamentos que questionamentos com um propósito de investigação daquilo que eu estou vivendo na minha vida aqui externamente e daquilo que eu estou vivendo na minha vida aqui internamente. E essa investigação, ela é para a libertação. Entretanto, tem uma força que a gente precisa se conectar com ela. Porque eu tenho certeza que você já promoveu esforços. Você já despendeu energias para tentar resolver essa questão. E a sua criança continua ali te sabotando. Bom, são questionamentos que eu estou te colocando aqui. Para te ajudar a olhar para isso que está aí dentro de você. Ok? Prosseguindo. Quando eu falo disso, né? Que saco, mas eu quero mudar e eu não consigo. Ou por vezes a gente vai para a dor, né? E se entrega à dor. Bom, é importante olhar para aquele aspecto que eu falei agora há pouco, que a nossa criança interior tem algo nela ali a nível de inconsciente funcionando. Quando eu falo do inconsciente, eu estou falando de algo lá da nossa mente que está escondido, mas está lá, funcionando. E esse algo que está escondido de mim, ou seja, eu estou inconsciente daquilo ali, está funcionando, está atuando. E eu tenho resultados negativos disso aqui na minha vida. Só que, eu não estou vendo, eu não sei o que é aquilo ali. Então, toda essa reflexão aqui é para te ajudar de alguma forma a trazer algum aspecto disso aqui para a consciência. Que criança é essa que está aí escondida da sua consciência e que traz resultados negativos, resultados de dor, resultados de frustração aí na sua vida? Vou dar um exemplo para facilitar a nossa compreensão. Vamos supor uma pessoa. Vamos imaginar a Maria. Então, a Maria, lá na infância dela, ela nasceu numa boa família, uma família que permitiu que ela viesse à vida, que ela se desenvolvesse, crescesse, até chegar no hoje, uma adulta. Então, a vida conseguiu seguir adiante. Ok. É importante olhar para isso e olhar com gratidão. Porque olhando com gratidão, a gente consegue se empoderar e valorizar aquilo que está ali em nós. Então, esse é um dos aspectos que a gente precisa trabalhar. Mas a Maria, ela nasceu nessa família, uma boa família. Entretanto, aquela família tinha ali um determinado adoecimento. Papai e mamãe não davam conta de determinadas coisas e ela era criança
E ela vivenciou alguns abusos emocionais por conta disso. Um abuso emocional de, por exemplo, alguém dizer para ela, criança, você é burra. Então, ela era uma criancinha e o cérebro dela ainda estava em desenvolvimento. E ela não tinha uma dimensão exata do adoecimento da família, ela só estava ali, mergulhada em tudo aquilo que era da família. E ela escutava, vez ou outra, de algumas pessoas, eventualmente papai, talvez a mamãe, talvez um irmão, talvez, não sei, um avô, uma avó. Alguém dizia, você é burra. E ela ali, naquela vulnerabilidade de criança, ela foi acreditando nisso. Ela foi internalizando isso, um conceito a respeito de si própria. Agora, esse conceito que ela foi construindo ali ao longo da infância, repercute o cognitivo dela, ou seja, aquilo que o cérebro dela tem de estrutura e que vai definir a inteligência dela na vida dela? Não. Nada a ver uma coisa com a outra. Foi algo ali do adoecimento da família, que a família foi colocando, talvez uma dificuldade de lidar com os aspectos da infância. Ok, podemos até entender o adulto, um bom trabalho, entender o adulto ali, cuidando da Maria. Mas ela era vulnerável. E então, ela escutou tanto aquilo de você é burra, você é burra. E ela internalizou aquele conceito a respeito de si própria. E aí, com o passar dos anos, ela foi crescendo, ela foi ali no automatismo da vida, vivenciando aquilo que a vida trazia, até que ela chegou no hoje, no presente, e a Maria traz lá no inconsciente dela a Mariazinha. Ó, a Mariazinha. Eu vou pegar a minha bonequinha. Eu uso essa bonequinha aqui para representar a minha criança interior, os meus processos. Bom, é uma âncora, tá? Por vezes a gente se esquece tanto de olhar para a nossa criança interior, que é interessante ter um objeto físico, palpável, para nos lembrar. E aí eu bato o olho na bonequinha, nossa, como está a minha criança interior nesse momento? Bom, então eu tenho ela sempre, essa bonequinha sempre por aqui. Mas então, vou pegar a minha criança interior aqui nesse momento, a bonequinha, eu vou colocar outro significado nela. A título aqui de eu explicar a teoria nesse momento a minha bonequinha representa a Mariazinha. Talvez a Mariazinha, principalmente com mais força, ela registrou aquilo de você é burra, talvez ali por volta dos 5 anos. Vai variar ali da vivência de cada um, tá, gente? Mas aqui no meu exemplo, ela ouviu muito, você é burra, você é burra. Mas a principal dor que ela teve foi por volta dos 5 anos. Então, a Maria, adulta, no hoje, traz lá no inconsciente dela a Mariazinha, que acredita que é burra. Então, por mais que a Maria, aqui no hoje, o adulto dela, batalha, talvez a Maria, ela tenha estudado muito. Talvez ela seja doutora. Talvez ela tenha se especializado muito ali numa determinada área. Mas ela nunca tem os resultados que ela deseja. Por quê? Porque a Mariazinha está lá no inconsciente dela e a Mariazinha acredita que ela é burra. E então a Mariazinha fica aqui atuando. E a despeito dos esforços que a Maria aqui na vida dela faz para conseguir ter bons resultados na vida, ser próspera, ser saudável, ficar bem, ela não consegue. Por quê? Porque a Mariazinha está lá no inconsciente dela com aquela dor, com aquela distorção cognitiva de acreditar que eu sou burra. Veja bem, é uma distorção cognitiva. Porque a Maria é burra? Não.
Gente, por um princípio básico, ninguém é burro, tá? A não ser que a pessoa tenha fisiologicamente realmente algo no sentido de um déficit cognitivo. Mas se você não tem nenhum déficit cognitivo, eu te afirmo, você não é burra de verdade. Mas toda aquela vivência da infância, toda aquela dinâmica familiar lá na infância levou a Mariazinha a acreditar que era burra. E lá por volta dos 5 anos, a Mariazinha ainda não tinha um racional desenvolvido o suficiente para se questionar isso. Peraí, olha que a mamãe tá lá brava comigo e eu não dou conta de fazer aquilo que a mamãe queria de mim. E ela fala, você é burra, Maria. Então, ela não tinha um cognitivo desenvolvido o suficiente para questionar tudo aquilo. Não, a mamãe só estava brava. Nossa, a mamãe só se equivocou, porque na verdade eu sou muito inteligente, eu dou conta de muitas coisas aqui para minha idade. Caiu a Mariazinha, gente, eu vou pegar. Ok, vou aproveitar que a Mariazinha caiu, né? Vou tomar o meu chá. Então, perceba que essa autodefinição de eu sou burra é uma crença limitante, baseada numa distorção cognitiva. Por que é crença limitante? Porque essa crença que a criança interior da Maria tem gera limitações na vida dela, gera problemas na vida dela. Bom, isso tudo para a gente entender a nossa criança interior. Aqui no meu exemplo, eu usei essa frase, né? Você é burra. E aí a criança foi ouvindo e internalizou lá na mente dela e ficou lá no inconsciente. E aquilo que fica no inconsciente está atuando, tá, gente? Não é porque eu não sei conscientemente que aquilo está desligado. Está atuando. Tenha essa certeza aí na sua vida. Por isso que é muito importante a decisão do autoconhecimento. Quem sou eu? Bom, eu usei então este exemplo. Mas talvez na sua vivência não tenha sido assim. Talvez você tenha vivido outras coisas e que geraram outras crenças limitantes aí na sua mente. Vou falar de algumas que são comumente encontradas, tá? Em muitos de nós. Mas cada um de nós somos singulares. Então, olhe para você nesse momento, nesse movimento de procurar qual é a crença limitante que está atuando aí na sua criança interior, ou seja, o que ela acredita que eu sou? Essa é a pergunta que você tem que fazer nesse momento. A minha criança interior acredita que eu sou o quê? Pouco importante? Sem valor? Não faço nada direito? Tudo que eu vá fazer vai dar errado? Eu sou incapaz? Enfim, dei aqui alguns exemplos, mas procure em você. Talvez você esteja se perguntando assim, mas Inês, como é que eu faço isso? Bom, é um processo de investigação, tá? É um processo de ir percebendo os pensamentos que no dia a dia vêm à mente, quais são as emoções que vêm. Se eu estou diante do meu chefe para uma atividade corriqueira ali do trabalho, qual é a emoção que fica em mim? Será que eu fico bem, fico na minha força e me empodero do meu lugar e vou ali lidar com o meu chefe para ver algo do trabalho? Ou será que eu fico com medo, eu me sinto petitinha, com muito medo, meu Deus, o que o meu chefe vai me falar? Ó a criança interior atuando e trazendo aspectos
daquilo que ela acredita. Talvez um outro exemplo. Na relação com o cônjuge. Como que eu me sinto na relação com o cônjuge? Tem muita raiva, tem muita luta. Opa, peraí. O que a minha criança interior está me mostrando na hora que vem toda essa raiva? Ou, como por vezes eu encontro, na relação de casal, será que vem medo? E eu me sinto petitinha, nossa, eu não vou contar tal coisa da minha vida para o meu cônjuge, porque, poxa vida, qual é a fantasia, qual é a imagem que tem aí e que leva a sua criança a se manifestar com todo esse medo? Questionamentos que fazem parte de um processo de investigação do autoconhecimento para descobrir quem sou eu. Quem é você? À medida que eu fui colocando todas essas falas aqui, veio algo à sua mente? Olha, eu diria que isso é informação muito importante. Informação. Lembra que eu falei lá no início? Informação é poder para iniciar o processo de mudança. Então, nesse momento, dê muita importância a isso que vem na sua mente. E se permita, de fato, ver.